Noite, pessoas! Consegui finalmente chegar. Agora tem que esperar a Fábia chegar pra gente poder começar aqui o papo. Tem que botar essa luz aqui também, senão ninguém me vê. Preciso desenrolar aqui. Opa! Agora tá tudo certo. Como vocês estão? Tá tudo jóia? Tá tudo bem? Vamos organizar aí casa de praia, casa de campo, que foi só o que eu organizei nesses últimos tempos aqui. Organizamos duas casas de praia e eu espero que as dicas também possam ser valiosas aí para o pessoal que está passando o veraneio, né? Ficando aí, quem sabe, até o carnaval. Vamos esperar que a Fábia chegar para a gente poder começar essa live aqui e dar para vocês essas informações. Toda semana a gente está por aqui falando um pouquinho sobre organização, dos aspectos, né, da organização. Eu espero que chegue a vocês aí certeza, com mais informações, com mais detalhes. Ó, a Fábia chegou! Vamos lá. Poder se apresentar e poder começar a falar e conversar com você. Oi, Fábia! Olá, tudo jóia? Chegando aí da organização, né? Acabei de chegar, nem ouvi suas histórias, né? Porque não estava dando certo para você entrar, mas agora deu certo, né? Bacana, show de bola. Tava aqui, não consegui, mas estamos aqui. Dar boa noite para quem está conosco, né? Sejam bem-vindas, Silvana, e para todos que estão aí para chegar. Esse aviãozinho, né, Carol? Já vamos passar aqui para quem deseja saber como organizar, manter casa de veraneio, sítio, casa de praia e casa de serra, enfim, tudo que tem direito. E aí, tá tudo Exatamente. jóia? Tá tudo tranquilo, tudo respirado. Tô aqui com minha aguinha, com meu leitinho. Hoje nós finalizamos uma organização e aí a gente estava lá ainda etiquetando, mas deu tempo de eu chegar. Amanhã começa uma mudança, depois tem outra, enfim. Vocês sabem que a organização nunca acaba. E tem trânsito, muita gente voltando para casa ainda, né? Agora com a criançada na escola. Então, tá tudo certo. Boa noite, Silvana. Boa noite, Ângela. Boa noite, Fábia. E simbora, né? Se apresentar, se apresente também, Fábia, que aí eu me apresento e a gente já começa aqui com as dicas para a gente ter Ok. essa casa mais organizada. Exato. Para quem não me conhece, eu sou Fábia Vieira, sou da Casa e Vida Sustentável, vou fazer 27 anos agora, estou só aumentando os anos, né, Carol? Fevereiro é o aniversário da Fábia Vieira Organização e Soluções. Sou apaixonada por organização, acho que organização, eu estou fazendo uma empresa, um hotel, e hoje a gente estava conversando com a diretoria, e é interessante que estava lá um empresário e nós estávamos falando exatamente da importância da organização em todas as áreas da vida, né? Porque facilita, você tem qualidade de vida, você tem produtividade. Então é isso que nós geramos ao chegar na casa, na empresa, nos locais onde precisa realmente dessa harmonização e dessa sustentabilidade, porque hoje sabemos que a vida não está fácil, né? As pessoas estão enlouquecidas porque com a pandemia, parece que ficou 480 volts, né, Carol? Em vez de baixar, fez foi aumentar. Mas isso, para quem é organizado, é muito bacana. E o nosso legado é esse, é poder transformar vidas para a vida ficar mais feliz e mais agradável. E estou à disposição, faço consultoria, organização e, principalmente, gosto muito de sacudir com os excessos, acúmulos e apegos às pessoas. É isso aí, Carol. E você, se apresenta? Oi, gente, boa noite. Estamos aqui no espaço da Top 3 com Casa e Vida Sustentável, mas também faço parte da Top 3, né? A gente levando aí cursos, informações desse mercado, né, para quem quer atuar e também para você poder organizar a sua casa. Fábio acabou de se apresentar e eu sou a Carol Organizer de Natal, trabalho um pouco menos de tempo com isso, vai fazer também, faço aniversário em abril, mas vai fazer 9 anos, desde 2012, organizando também
residências, mudanças, né? Acabei de falar sobre isso e também levando informações aí para vocês. Espero que o tema de hoje, né? Eu não recebi nenhuma pergunta, mas tem umas histórias também para contar, igual o Fábio, né? E as pessoas têm trazido aí. A gente fez uma organização de uma agora na virada do ano. Então, essa é a época, né? A época do verão, é a época de ir lá e tirar a poeira e poder usar esses espaços, né? A mesma coisa quando o pessoal tem uma casa de campo, uma casa de frio, né? Que vai lá no inverno, né? Quem é apaixonado vai todo final de semana, né? Tem caseiro, tem uma pessoa que toma conta, né? E precisa às vezes, né? Acho que essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, não deixe sem alguém para cuidar, para olhar, né? Igual quando a gente viaja e deixa a casa fechada, tem sempre um vizinho, tem sempre alguém que vai lá limpar, né? Ou mesmo tem um caseiro, dependendo se for uma granja, né? Ou se for um espaço grande, é interessante que tenha uma pessoa que cuide, né? Que ague as plantas, né? Porque isso não dá para a gente organizar, né? Mesmo que você faça uma irrigação temporalizada, né? Às vezes dá problema, é bom ter sempre um olho de alguém quando a gente passa muito tempo sem olhar. E essa é a primeira dica que eu dou, né? E isso faz parte dos causos, né? Que eu posso trazer aqui essas histórias. A primeira história que eu posso trazer para vocês é que nessa organização dessa casa não tem um caseiro lá, é uma casa de praia, e muitas das coisas estavam lá guardadas fazia tipo, muito tempo. Eles foram lá no último veraneio, por causa da pandemia, estava tudo fechado, ninguém tinha ido para lá faz quase um ano, né? Ia completar um ano agora em março. E aí, como não tinha ninguém olhando, tinha sabe o que dentro da casa quando a gente chegou? Não, não tenho a menor ideia. Tem uma gata, um gato e um monte de gatinhos lá dentro, entendeu? Então, assim, se não tem ninguém olhando, se tem alguma coisa que ficou aberta, e aí pode ser que entre um bicho, pode ser que entre alguém, pode ser que as plantas morram, né? Tudo pode acontecer, então a gente também tem que ter um cuidado. E aí eu não estou focando só na parte da segurança. Segurança, sim, que às vezes você tem uma grade, às vezes tem uma trava na porta, às vezes tem segurança eletrônica, tem muro e tal. Mas às vezes não tem, né? Às vezes tem a segurança do próprio condomínio e tal. Ok. Mas dentro da sua própria casa, é legal que você também tenha esse olhar, porque às vezes dá cupim, às vezes chega um bicho, às vezes alguma coisa quebra ou um cano estoura, já pensou, né? Eu fiquei pensando, a gente, encontramos um bichinho, mas podia ser que a gente tivesse encontrado uma cachoeira lá dentro, né? De água jorrando e tal. Então, essa também é a primeira dica que eu dou, de ter esse sempre olhar, ou de ter essa constância em visitar esse espaço. Legal. Carol, você falando, e aí eu lembrando, né, exatamente de algumas casas que a gente fez, que eu fiz, mas assim, o que a gente tem que se reportar, para quem tem casa de praia, veraneio, enfim, é assim, parece que as pessoas costumam colocar essas casas como uma casa larga tudo, tudo que não serve da casa, do apartamento, vai para a casa de praia. Eu fiz agora uma cozinha, uma área de serviço, no mês passado. E foi muito interessante porque a fala da pessoa, né, que tinha que eu fiz essa casa, eu vou levar para minha casa de praia, vou levar para casa de praia. E eram as piores coisas, né? Porque assim, as coisas quebradas, coisas que eram para serem recicladas, eu fico particularmente, isso é só uma dica, tá? Eu fico particularmente muito, muito delicado para mim, porque assim, se você costuma ficar na casa de praia, como é que você vai tomar um café com a xícara que está quebradinha, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver será que nessa casa de praia, veraneio, sítio, tem coisas quebradas que não servem mais? Está tumultuado. Por quê? Porque, bem ou mal, alguém vai um dia visitar. E quando nós abrimos as despensas, né, as salas e os armários, vai ter coisas que você não vai usar. Então, a primeira observação, a primeira reflexão que eu faço é exatamente isso. O que é que você costuma ter na sua casa de praia? Será que é um canto de despejo? Tem os quartos de despejos? Ou será que na sua casa, na vida urbana, você tá trazendo coisas do sítio porque não tem mais?
Então, é essa reflexão que eu trago, porque nós que fazemos área de serviço, quarto de empregada, etc e tal, é porque era do meu sítio, era não sei o quê. Então, fica aí. E aí, cara, eu queria também que você falasse um pouquinho dessa casa urbana, desse apartamento, se tem muitas coisas das casas de praia. Como é que a gente lida, né, como personal organizer? Legal você trazer isso, porque isso acontece demais, assim, se você tem realmente, o cliente tem um espaço, desculpa, quando ele não tem mais espaço na casa dele, mesmo nesse quartinho, mesmo na área de serviço, aí ele fala, eu vou levar para minha casa de praia. Quando ele diz isso, eu já falo, ai meu Deus do céu, vai entulhar lá. E é o que muitas vezes acontece. Aí já falando o outro lado, né? Quando a gente chegou nessa casa dos gatinhos, né? Aí a gente chegou lá e tinha o conjunto de panelas era tipo uma panela de cada tipo, né? Que veio da casa de alguém, de um dos moradores, né? Dos irmãos. Aí os conjuntos, os pratos eram todos coloridos. Um era branco, o outro era preto, o outro, sabe? Aí você pensa, conjunto, tudo bem, né? Estavam todos bons. Não estou falando que estava arriscado, trancado, não. Estava tudo funcionando. Mas aí fica tudo misturado. Você quer receber alguém que fazer um aniversário, tá lá o negócio tudo misturado, tá lá às vezes você tem 3 tipos de panela igual, tem uma panela maior, uma menor, né, como acontece nos conjuntos normais. Você quer uma frigideira que funciona, e nesse caso não tinha frigideira, só tinha panela. Então, assim, a gente tem que montar um mínimo de, que a gente chama de enxoval para sua casa de campo, de praia, de granja, para poder funcionar. Se você vai lá toda semana, se você vai lá constantemente, é bom que tenha, como a Fábio falou, tem que ter um conjunto de xícaras, tem que ter uma cafeteira, tem que ter alguma coisa para a gente poder fazer isso, né? Então, não é simplesmente levar para lá porque eu não quero. Se eu não quero, então eu vou descartar, eu vou doar, eu vou vender e não levar para outro lugar. Isso é uma transferência de um problema. E quando a gente foi organizar, a gente teve que ir lá olhar tudo de novo, fazer uma nova triagem. Isso também, né, gera todo esse retrabalho. Isso acontece bastante, né? A Fábio falou, né? O campo do despejo acaba sendo a casa de praia, a casa de campo, né? Essa nova casa. E além disso, assim, essa casa extra, né? A gente fez uma organização, até fiz um TBT recente, que era de uma acumuladora aqui em Natal. Ela tinha uma casa que ela morava, a gente fez essa organização, e ela tinha uma casa inteira atrás da casa dela, e era só para guardar coisas. Ou seja, aí o papo dela era tipo, na casa principal, eu vou botar na minha segunda casa. É a mesma lógica, gente. Eu lembrei disso agora. Ela fazia isso enquanto acumuladora, porque ela não conseguia se libertar daquele objeto, né? Era um apego que ela tinha muito grande. Assim, psicologicamente falando, era o apego dela. Mas a gente faz isso também. A gente transfere o problema que a gente não quer resolver naquele momento para casa de praia, para casa de campo. E isso vai postergando. Porque quando você vai lá na casa de praia, às vezes você começa a se incomodar. Porque tá tudo misturado. Porque tá tudo sujo. Por quê? Porque você não se preocupou em cuidar. E não é uma coisa, tem que ser caro. Não, é uma coisa que você tem que estar do seu jeito. Tem que estar o mínimo. Como não vamos lá sempre, e aí é uma outra coisa que a gente vai falar, é legal que seja de uma coisa que seja resistente, pensando aí na casa de campo, né, ao frio, que seja adequado, né, ao frio, seja adequado ao lugar, que seja uma coisa mais rústica. Se for na praia, alguma coisa que seja mais resistente à maresia, né, então a gente também tem que saber cuidar dos itens que vão ficar lá, né, e não só dos itens, a gente está falando de cozinha, por exemplo, mas de roupas, né, de como que a gente vai guardar esses tecidos, se precisa estar com a cortina na parede, se precisa colocar tapete no piso, essas coisas, né? A gente também tem que se preocupar, porque é um outro tipo de casa, é um outro tipo de realidade, né, Fábio? É verdade. E eu lembrei também, é muito interessante, porque é um mundo tão vasto, né? Quando a gente fala casa de campo, praia, serra. No ano passado, antes da pandemia, o final da turma da universidade que eu dou aula, nós fizemos exatamente o término, foi um grande laboratório, foi uma celebração organizando uma casa de praia de uma aluna. E aí foi bem interessante, porque era pertinho de Fortaleza, aqui no Beach Park, e foi interessante porque era assim, Fábia, eu moro em Fortaleza, mas eu venho passar finais de semana na casa. E ela também alugava a casa dela quando ela não ia, porque era uma casa bem grande. E aí foi muito interessante, porque como eram várias pessoas organizando, a gente passou por todos os ambientes,
E aí foi bem legal porque ela falou assim, olha, aqui na minha casa, tudo que eu comprei foi adequar a realidade que eu ia viver no final de semana. Mesmo com isso, desde lençol de cama, tendo uma lógica para que ela conseguisse, como se fosse, se eu quiser morar aqui nessa casa, eu moro, né? Então, o legal foi isso. E aí a gente fica pensando, muitas vezes essa lógica, né, de você ter materiais, itens adequados com essa realidade da casa. Para quê? Para que você não tenha trabalho, porque uma vez você comprando um prato de barro, sei lá, de cerâmica, esse prato vai ficar adequado para aquela realidade. E eu não vou trazer o meu prato de porcelana quebrado, porque aqui na minha casa de praia é tudo largado. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e essa percepção para a gente poder deixar as coisas em ordem e mantê-las também. Não é isso, Carol? Exatamente. E assim, saber o que tem lá naquela casa, né? Que você falou eu chamo de enxoval, mas pode ser um inventário, pode ser uma lista que você tem até para você poder controlar exatamente Sim. o que você tem e se adequar a isso. Pode ser. Tem uma amiga até que fez que eles chamam de enxoval, meu Deus, chá de casa nova. E você pode pedir para as pessoas, olha, eu já tenho uma parte desse conjunto, eu queria completar, eu queria trocar. Você pedir os presentes do seu aniversário para casa nova, enfim, você pode fazer um evento, alguma coisa, convidar as pessoas para irem lá e aí cada um leva uma coisa para essa sua casa para completar. Eu acho isso importante. E é importante também as pessoas se preocuparem, como eu comecei a falar um pouquinho atrás, no material que a gente tem, né? Não adianta simplesmente você colocar, sei lá, uma coisa de ferro, uma coisa de metal para a praia, que isso com certeza vai se desgastar mais rapidamente. Então, é interessante que seja de acrílico, é interessante que seja de vidro, né? Se for uma louça, por exemplo, né? Mesmo o plástico, às vezes, fica muito com aquele sal, né? Fica meio craquelado, então também... Veja as cadeiras de praia, as cadeiras plásticas, né? Que a gente deixa na casa de praia, por exemplo. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Outra coisa que a gente também tem que se preocupar, por exemplo, é no frio. Se a gente vai para casa de campo, para uma casa, né, que tem um espaço que é mais frio, a gente também tem que se preocupar. Qual é o tipo de piso? Eu vou ter que ter um carpete, né? Como é que eu vou limpar esse carpete? Mesmo os materiais. Aí eu posso ter um ferro, mas aí o ferro é frio. Posso ter madeira, né, que é mais pesado. A gente tem que começar a se preocupar também com essas coisas. E assim, não só com isso, né? Como que eu vou fazer essa limpeza, né? É bom deixar a casa limpa quando a gente sai, né? Tirar o lixo, não deixar nenhum lixo acumulado, porque senão aí mesmo que dá bicho, que dá mofo. Deixar a circulação, né? A gente fecha a casa toda, mas deixa uma circulação. Então, pensar nas janelas com persianas que deixem passar, ou que circule esse ar, que tenha um vão, né, para poder circular esse ar, ou que a pessoa que cuida abra as portas e janelas, enfim, também deixar de fazer essa circulação. Quando a gente chega, né, dependendo do tempo que a gente ficou, né, se ninguém fez essa limpeza antes da gente chegar, que é uma programação que você faz, eu vou ficar lá o final de semana, o carnaval, sei lá, então alguém já vai lá fazer a limpeza antes, né, já saber que quando você chegar, você vai ter que passar um pano no chão, vai ter que passar um pano nas superfícies, às vezes vai ter que colocar lixo no lixeiro, porque não vai ter nada, vai estar tudo guardado. E a mesma coisa é os tecidos, né? O importante é que eles estejam bem guardados. Então, se você tem um armário, que eles estejam dentro do armário. Se você tem uma roupa, que elas estejam dentro da gaveta, dobradas. E se você vai guardar, por exemplo, toalha, roupa de cama, é legal que eles estejam num pack, sabe? Aqueles packs de tecido, que aí eles guardam ali dentro, eles ficam protegidos, sabe? Por causa da maresia, por causa do frio, por causa do mofo, né? Isso ajuda também a manter. Muita gente tem rede, por exemplo, na casa de praia. Rede, então, é uma coisa que fica com aquele cheiro horrível quando fica muito tempo guardado lá, ou então dá muita traça, né? Então é interessante que você coloque ela bem guardada também, com um saquinho com algumas coisas, né, para evitar. Tem muita gente, como a Lele está falando, né, que fica tudo enferrujado, por mais que limpe, né, chega a verrugem vence, exatamente, porque a gente coloca isso, imagina, quem mora em Natal, quem mora em Fortaleza, próximo da praia já sente isso, imagine quem está lá na praia direto, né, ou quem tem alguma ligação. Outras coisas, por exemplo, que a gente também tem que se preocupar, não só falando da cozinha e do quarto, mas essa questão, sabe, da fiação, essa questão da conexão, a questão
da internet, da energias mesmo, né? A gente tem que pagar uma conta de luz, tem que verificar a questão da água, então se a gente esquece, corta a luz, aí fica sem luz, então a gente também tem que ter esse controle administrativo da casa, né, Fábio? Inclusive de controle de documentos dessa casa, né? É verdade. E, Carol, você falando assim, tem pessoas aí, você é um exemplo vivo, você mora numa chácara, eu já tive a oportunidade de conhecer, né? E assim, a sua família é muito organizada, né? E eu também tenho um irmão, queria só fazer um paralelo, que tem uma casa na Lagoa, aqui em Fortaleza, que também que você conhece. Então, assim, para quem já é organizado, conta um pouquinho dessa tua experiência, né, com teu filho e tudo mais, para que essas coisas que você tem na tua casa, que são poucas, né, a sua família tem poucas coisas, como é que você administra isso? Então, E plantas tem, também, queria também que você falasse um pouquinho dessas plantas, que é bacana, né? tem umas perguntas aqui também, então vamos na ordem. Você falou, é porque a gente mora aqui, então é a casa da gente, né, Fábio, hoje, né? Quando não era, eu vou voltar no tempo, né? Quando não era, a gente vinha aqui, acho que todo final de semana. Então a gente tinha sempre. Aí eu vou comparar com o trabalho da gente, por exemplo, né? Quando a gente vai para o trabalho, a gente quer, quando a gente chega, que a nossa mesa de trabalho esteja pronta, né? Com tudo no lugar, para a gente começar e focar no trabalho. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vinha para cá, tinha um contato da esposa do caseiro do vizinho que vinha e fazia uma limpeza, passava pano, limpava as janelas, dava uma limpada no banheiro. Então, quando a gente chegava, estava tudo limpinho. O caseiro também varria, porque tinha muita planta, então varria as flores. Quando a gente chegava, estava tudo bonitinho, né? Essa época do ano, então, além das flores, ele tinha que pegar as mangas, os cajus, as siriguelas, o cajá, tudo que cai no Oh, chão é do ano. Minha filha, o frio está tudo lotado, você não tem oh, noção. oh, que delícia! Então, ele não fazia isso, né? Ele meio que já recolhia, já tirava, já congelava, enfim. Então, a gente já tinha essa programação. E antes da gente ir embora, também tinha uma programação de tira todos os lixos, dá uma varrida na casa, tira a roupa suja, né? Tirava todas as toalhas, tirava a roupa de cama, né? Para não ficar para a semana seguinte, já deixava para lavar, né? Essa pessoa lavava, ou levava para lavar, quando não tinha máquina aqui. Então, tem todo um protocolo, que é o mesmo que a gente faz quando a gente vai embora. Quando a gente vai embora, a gente vai encerrando as coisas, a gente vai desligando o computador, vai guardando o papel, vai limpando a mesa. Não é isso que a gente faz? É a mesma coisa, gente. Quando a gente sai do cliente hoje, a gente demorou meia hora para sair, que estava conversando com o cliente, e bota o papel, e bota a etiqueta, e tira o lixo, e uma doação gigante, por falar, né? 3 sacos grandes e mais um monte de caixa que a gente jogou fora, caixa de papelão, né? Então, assim, a gente tira as coisas, tem que ter esse processo para deixar a casa arrumada, né? Para deixar a mesa de trabalho, para deixar o espaço arrumado. Então, essa é a primeira coisa. E assim, gente, quando a gente estava lá, não tinha milhares de coisas. Tinha um kit para cada pessoa, para cada quarto, de toalha, de lençol. Tinha um conjunto, nós éramos 5, né? Então, tinha um conjunto de 6 de coisas da cozinha. E tinha um conjunto especial, a maior, que a minha mãe tinha, que ela guardava aqui, que ela comprou só para cá, que aí era para algum jantar, algum evento, coisas da pizza que a gente fazia, e acabou-se, assim. Tinha eletrodomésticos, eram eletrodomésticos até mais simples, porque eram usados menos vezes, então eles duravam mais, né, do que os outros. Tem muita gente que gosta de vidro, então, de vidro porque dura mais. Então, pensar nisso, né? Ah, eu vou precisar de um freezer, uma geladeira, ou só uma geladeira com um congelador, já que eu vou trazer menos coisa. Ah, não, tem muita festa, muita coisa, eu vou precisar de um freezer ou de uma geladeira. E aí fazer esse planejamento, se você não tem a sua casa, né, fazer esse planejamento. Então, é mais ou menos assim que funciona. A questão das plantas, também na época que a gente não morava aqui, tinha essa pessoa que vinha fazer a limpeza e tinha uma outra pessoa, que era o caseiro do vizinho, que fazia a rega, né, fazia circular a água aqui para molhar a grama e molhar as plantas, né. Agora, estando aqui, ele faz isso regularmente, né, o caseiro faz isso regularmente com a minha mãe. Então, tem uma programação, tem uma rotina, gente, tem um passo a passo, um dia para cada coisa, para cada setor. A gente meio que bota, o setor da mangueira do tio Binho, que foi a mangueira que meu tio plantou, é o setor do canil, é o setor aqui das galinhas, né, que agora tem galinha, cachorro, tem tudo aqui. Então, tem um setor que vai andando e vai fazendo essa programação aqui. A mesma coisa vale para o seu espaço, né, para sua casa. Então, se você vai fazer que a gente chama de deep cleaning, né? E não é só
limpeza, é a questão da manutenção. Ah, eu vou fazer uma manutenção na minha casa de praia, então eu vou consertar a fechadura, vou limpar o vidro, vou trocar um negócio que está quebrado. Então, você vai por setores. Não adianta você fazer a manutenção da casa toda, que não vai dar certo. Então, eu vou fazer uma lista, eu vou começar aqui pela cozinha, daí eu faço uma manutenção. Agora eu vou para o quarto, aí eu vou fazer uma manutenção. E a manutenção também, além dos reparos, é pintar, se você quiser trocar a roupa de cama, vou tirar essas toalhas poídas e trazer novas, né? Aí a pergunta que alguém fez aqui sobre mancha de ferrugem, que não é exatamente ferrugem. Gente, mofo não é só preto. Mofo é amarelo, que parece ferrugem, né? Ele fica com aquele aspecto de ferrugem, mas é mofo aquilo dali. Ou às vezes é as fezes dos ácaros, as fezes meu Deus, que eu acabei de falar, das traças. Então, as fezes delas vão se juntando e gera aquele amarelinho, gera aquele negócio que parece ferrugem. Então, a gente tem que tirar. Para lavar, eu sugiro deixar de molho com vinagre para soltar bem as fibras, porque ele vai soltando, ele é um emoliente. Igual que a gente faz com a unha, né? A gente solta as coisas para depois fazer a unha, a mesma coisa. Lá a gente deixa de molho, inclusive bom deixar de molho no vinagre para soltar, depois lavar. Se ainda ficar a mancha, usa um alvejante, né? Que não seja clorado, né? Para não manchar o que você está limpando. Tenta tirar só naquela área, se não, já era. Já manchou, ficou escuro, ficou manchado aquela área, tá? Então, faça esse teste. Tem gente que até ferve água, bota água quente para ver se funciona. Acho que essa foi uma das perguntas que vocês me fizeram aí. Deixa eu ver se tem outra. Vai falando aí, Fábio. Dentro desse contexto também, eu gosto muito, nós que somos personagens organais, o checklist funciona muito bem, como você colocou, porque na casa de praia, de campo, de serra, às vezes as pessoas demoram também aí, e aí, gente, você vai lá para se divertir, você não quer trabalhar, você quer se divertir. Então, a ideia é exatamente como você colocou. Pega um papelzinho, pega um bloco, pega uma caneta e vai anotando. Às vezes é a pintura, às vezes é a troca de lençóis, sei lá, que está rasgado, que está puído, as cortinas. Às vezes não tem o teto, mas tem só a telha, não tem o forro. Então, assim, a limpeza é tão importante quanto a organização e a manutenção. Então, a gente sempre tem que ver, e assim, o que é que realmente você precisa nessa casa. Porque eu sempre lembro, eu fiz uma consultoria até na pandemia, o ano passado, online, foi muito interessante, de uma casa era uma fazenda. E a minha cliente, ela estava na casa dos pais, mas ela tinha a casa dela, e ela foi me mostrando os ambientes, e assim, era uma delícia, parecia que eu estava lá. Mas por quê? Porque ela tinha dificuldade exatamente em organizar o quarto. Existia tipo um porão que ela ficou, Fábio, aqui tem coisas dos meus filhos quando eles eram crianças. Então, assim, hoje eles eram adultos. Então, a pergunta e a reflexão é: o que é que a gente está, mais uma vez, procrastinando, achando que aquele local é uma garagem, é um porão, é um depósito, e você não está aproveitando? Porque vai chegar um dia, até para você vender, alugar, sei lá o quê, você vai precisar realmente deixar tudo em ordem. Não é isso, Carol? Exatamente. E aí eu estava lendo aqui e li também aqui as perguntas, tem mais, a Anne falou da ferrugem, né? Como que a gente evita isso, mofo? Usa um antimofo, você pode comprar, você pode fazer. Tem um mofinho que não gera água, você pode comprar aqueles outros que geram água, não tem problema. Lembrando que você vai ter que fazer essa manutenção de 2 em 2 meses, né? Você pode arejar, como eu já falei, o ambiente, seja os armários, deixar eles abertos, que é uma outra dica, né? Quando a gente sai e vai passar, sabe que vai passar uma temporada fora, deixa todos os armários abertos, nada de deixar tudo fechado, né? A gente empacota as coisas, mas deixa os armários abertos. As meninas falaram, né, das cortinas, a Lele falou das cortinas. Sim, tecido também é corroído pela maresia, também é corroído pelo tempo, né? Então, quando ele tem mais contato com luz, com essa pressão da maresia, do vento, né, do sal, ele vai começar a craquelar, começa a rasgar mais facilmente, mesmo que a gente lave com cuidado, né? E as pessoas não atentam para essa manutenção, que também é super necessária, né? Essa observação aí, não só de limpar e vai na rotina, não. De vez em quando a gente tem que parar para fazer uma olhada geral, né? Ou até fazer isso antes
Se você vai passar numa nova temporada lá naquela casa, fazer isso antes dessa temporada grande, tá? E as meninas falaram do vinagre, do detergente, são super... Nossa, é bicarbonato, gente. São ajudantes no nosso processo. O vinagre é um emoliente, a gente usa bastante, inclusive, para toalhas, né? Se você quiser evitar, tirar um pouco mais do amaciante, usar o vinagre de substituição, ele é ótimo, tá? A Angélica e a Rosiane aqui falaram dele. Eu também super recomendo. E aí... como guardar para não dar mofo? Aí eu já falei. Porque eu lavo, dobro, ponho guardadinhas. Opa! Em caixas plásticas. E fica tudo assim manchado com cheiro ruim. Caixa plástica também é uma coisa legal, certo? Eu só sugiro que você, ou se ela já não tem, né? Se ela já não é furadinha, como essas que eu tenho aqui atrás, tá vendo que tem esses furinhos? Que você faça um furo nela, também para ela poder estar ventilada. Isso também ajuda. Lembra que eu falei de abrir os armários? Mesma coisa. Você coloca numa caixa fechada, ela não circula ar. Então, você pode, com estilete, dependendo da grossura da caixa, ou com alguma coisa quente, um prego, né, não sei, um pedaço de metal, né, quente, você pode fazer um buraco, né, pode cortar um espaço para poder fazer essa areja, se a sua caixa já não tem. Às vezes você compra a caixa de sapato, né, que é plástica, mas ela já tem os furinhos justamente para facilitar nesse arejamento, né? Mas se ela não tem, você pode fazer essa coisa de cheiro ruim. E aí, junto com o desumidificador, que é esse processo, né, do giz, do antimofo, você pode também botar um saquinho com cravo, com canela em pau, com folha de louro, com cânfora, com aquele matinho, que eu esqueci o nome, como é que chama? Cheiro verde, não, aquele outro que faz chá. Capim-limão, capim-santo. Enfim, vocês podem... Qualquer coisa que tenha cheiro forte. Sabe aqueles saquinhos de organza, aqueles saquinhos que tem aqui na minha cortina, mas aqueles saquinhos que a gente ganha brinco e tal, pequenininho, coloca tudo ali, né, fecha. Ou até aquela pimenta, sabe, pimenta em grãos, também, que tem cheiro forte. E aí você coloca junto, né, espalha nos armários ou coloca junto dentro da sua caixa, porque vai dar um cheiro e vai espantar formiga, cupim, traça, né, todos esses insetos que vão estar aí, também ajuda a manter Alecrim. Tudo com um cheirinho, isso, alecrim, com um cheirinho seco, né, um cheirinho muito bom. É muito importante sempre anotar, sempre deixar. Obrigada, gente. Isso aí, Anne, Capim Santo, me salvou. Alecrim, viu, Vanderleia? Oi, Vanderleia, contanto que seja seco, tá? Daquele que a gente usa em tempero mesmo. Eu lembrei, eu ano passado, antes da pandemia, antes da pandemia, eu fui para uma casa de serra aqui em Guaramiranga. E era uma casa no alto, quem mora em Fortaleza sabe, era acima de Guaramiranga. E foi muito interessante, porque a casa era toda de madeira e os móveis eram aquela coisa muito pesada. E o quarto que nós dormimos, gente, estava chovendo. E era um cheiro. Eu costumo levar sempre lençol. Meu lençol, eu gosto muito de dormir. E graças a ele, eu não fiquei no lençol que estava muito mofado. Assim, o cheiro, aquele cheiro desagradável, que você não consegue dormir. Então, é só a gente tomar cuidado, exatamente o que você, Carol, acabou de falar, e as meninas aqui, porque, assim, quanto tempo essa casa vai ficar fechada? Quanto tempo existe uma rotatividade, né, de manusear, de fazer uma rotatividade desses lençóis? E, às vezes, a dona da casa é até organizada. Mas, gente, a casa de praia, dependendo de quantos quartos tem, e se for só ela para poder realmente gerenciar, fica complicado. Por isso, eu sempre gosto de sugerir à minha cliente o checklist. Porque o checklist, aí você pode colocar, inclusive, no cantinho do guarda-roupa, fazer um planejamento mensal, né, Carol? Anual, semestral, para que você leve essas roupas para lavar em outro local, ou se a casa, como você colocou, não tem máquina de lavar. Mas, gente, é importantíssimo, até porque quando você vai, e é interessante, eu vou já falar uma coisa também legal, quando você vai se divertir para um hobby, né, para um lazer, você quer o mais agradável possível. Eu estou fazendo, nesse momento, uma empresa que é um hotel. E está sendo uma experiência muito, muito valiosa e muito rica, porque o hotel é o suprassumo de tudo que nós queremos na nossa casa.
tem que ter cheiro bom, o quarto é maravilhoso, a toalha é dobrada, o papel higiênico tem aquele pontinho maravilhoso que dá vontade de você usar. Então, e aí o detalhe é os colchões, e aí, Carol, depois eu queria que você falasse um pouquinho a importância de você virar os colchões, os travesseiros, fazer uma higienização. Hoje existem empresas especializadas para poder fazer lavagem a seco. Às vezes as pessoas não sabem quão necessário é você fazer essa higienização, porque você está dormindo nos travesseiros, os seus edredons. Então, fala aí, Carol, você que é especialista nessa área, né, também, que você gosta muito, né? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar com o colchão, com o travesseiro e essa higienização? Então, você falou que a gente está dormindo. Você sabia que a gente tem que trocar o travesseiro de vez em quando, assim, a cada 2 anos, que a gente nunca troca? Sabe por quê? Porque depois de 2 anos, metade do seu travesseiro é só ácaro. E ácaro morto, tá? Não é ácaro vivo, não, que a gente nem vê. Ele já tá lá, ele tá aqui na gente, tá em todo canto, né? Mas aí ele vai morrendo e vai acumulando, assim, no travesseiro. Então, você dorme com a cabeça e um monte de bichinhos mortos que estão ali. Quando o seu travesseiro começa a ficar amarelo, fica com aquela mancha, né? Que parece ferrugem, né? Você não sabe por quê. Porque eu dormi com o cabelo molhado. Não, não é. Não é. Posso te falar. E aquilo ali não tá só do lado de fora do travesseiro, não. Tá do lado de dentro também. Eu já abri o travesseiro aqui em casa antes de jogar. E assim, é pra jogar fora. Não é pra dar pra ninguém, não. É pra jogar fora e comprar outro. Gente, você compra um travesseiro por R$50 na Riachuelo ou qualquer dessas lojas. Às vezes compra 3 travesseiros. Consegue preço bom. É sempre renove seu travesseiro. Ou você usa uma capa. Mas a capa não é pra... proteger o travesseiro do tempo que vai ser trocado. É para proteger você do travesseiro. A capa serve para isso, tá? Então, a fronha também, né? A fronha. E tal, mas não é para proteger, não vai fazer com que ele fique menos ruim, não, tá? Você pode usar, botar ele no sol, né? Que é uma dica que tô dando aqui, né? De você sempre arejar, deixar ventilado. Isso ajuda também, né? A combater os ácaros. Por isso que a gente coloca a roupa de preferência para secar no sol. Não é porque vai secar mais rápido, porque seca mais rápido quando tá ventando, não é porque tá no sol. No sol é porque, de fato, vai combater também os ácaros. É por isso que o povo passa tudo, né? Porque é quente, os ácaros morrem mais e aí você não fica com ácaro na roupa. Só por isso. Aí, a mesma coisa vale pro colchão. Você acha que o colchão fica sem ácaro? Não, fica cheio de ácarozinho também. Então, assim, por isso que a história de virar o colchão, também por causa do peso, né, para poder contrabalancear. É bom você também fazer uma higienização do seu colchão, pelo menos uma vez por ano, e a cada 6 meses do sofá, principalmente nesses espaços de casa de praia, de casa de campo, que a gente deixa muito tempo guardado, pega muita poeira, fica muito sujo. Não é porque a gente fica sentando, né, e fica suado em cima, não, é porque fica lá guardado, pegando mofo, tarará. Então, assim, é importante que isso esteja nessa rotina que eu falei, dessa manutenção. Tem empresas, como a Fábia falou, que já lava o sofá, seco, lava o sofá mesmo naquela hora, ele faz tudo, e um dia, assim, uma manhã dá para limpar o colchão e o sofá, se você só tem um. Ou num dia inteiro eles fazem a casa toda, dependendo da quantidade que tem. Poltrona, lembrem, tudo que tem estofado também tem que limpar, né? Porque não dá para tirar o estofado e botar outro, a não ser que esteja bem ruim, tá? E aí faz essa higienização. Edredons, mesmo que sejam aqueles que tiram a capa, de vez em quando você tem que levar, assim, como a cortina e os tapetes para lavar na lavanderia, porque não dá para lavar na nossa máquina, né? Então você leva, e é dentro dessa rotina que a gente falou, né, de manutenção também da casa de praia. A gente precisa pensar nela como uma extensão da nossa casa. Então, a gente também tem que pensar nessa manutenção, nessa rotina que a gente vai fazer, que precisa ser de toda semana, que é na nossa casa. Pode ser mensal, como a Fábia falou, pode ser semestral, mas que tem que envolver essas outras preocupações, né, com a limpeza também e a conservação, né, desses materiais, né. A Anne está falando, né? Hoje é mais difícil de virar o colchão porque são pesados. É verdade, Anne. E aí, qual seria a solução? Chamar 4 pessoas e aí, puf, virar?
Ou você só roda ele, porque só rodar ele também já ajuda, né? Você vai contrabalancear, né? Você, a cabeça, o pé, vai dar uma arejada também. Uma outra coisa boa é tentar, pelo menos, mover o colchão, tudo bem que é pesado, né? Ou tentar deixar ele pegar um pouquinho de sol, né? Pegar uma luz ali dentro do quarto, do espaço que você tem, né? Se for possível. Isso vai para a grande maioria das coisas que tem na casa, né? Principalmente se ficou muito tempo guardado. E hoje também tem, não sei, algumas pessoas não sabem disso, tem um nomezinho técnico, isso em hotel tem muito, que é aquele colchão mais fininho que você pode virar. Existe a cama, e aí existe, tem um nomezinho técnico, que aí você compra, que aí é muito mais fácil de você virar, e ele fica fofo, e aí seu colchão fica super conservado, e você ainda tem a maciez desse outro colchão fininho. Por exemplo, na Polishop existe o King, o padrão, que é super macio e tem energeticamente, tem um monte de coisas interessantes, e aí facilita exatamente na hora de você for fazer essa troca, essa rotatividade de 6 em 6 meses, enfim. Então, existem essas possibilidades também no mercado hoje. Né? Então, aqueles colchões magnéticos, né? Que para você dormir melhor, para quem tem insônia. Mas dentro do frigir dos ovos, como diz, né? Dentro desse contexto, a gente precisa ter esse planejamento, essa organização e essa manutenção. E a nossa cabeça, muitas vezes, é como a gente tem que gerenciar a casa como se fosse uma empresa. E as anotações faz um caderninho, né, de manutenção da casa. O que a gente sempre coloca. Por quê? Porque nós temos tantas atividades e, principalmente, eu tenho uma cliente muito bacana que, quando ela começou a fazer meu curso, ela tinha 3 casas. E era muito louco, porque ela tinha, Fábia, ela era casada, e ela vivia, tipo, uma semana na casa do marido, uma semana na casa dela, e eles tinham uma casa de praia. Então, eram 3 casas com muitas coisas. E aí você imagina como é que você administra a bagunça, a desorganização e os excessos de 3 casas que semanalmente passa vivendo isso em família. Então, realmente é desafiante. E nós que temos só uma casa, né? Já fica desafiante, imagine para quem tem 3. Então, você, né? Será que alguém, a gente queria também que vocês falassem, alguém aqui que está presente tem casa de praia, tem alguma dúvida, né? Fala aí pra gente. É o tipo de protetor de colchão, Vanderlei, exatamente. Pode procurar que tem, é muito legal. Mais grosso. Isso. Então é isso. O que mais? Tem mais perguntas? Eu estou lembrando dessas coisas assim. Não sei se, Carol, você está lembrando de mais alguma coisa aqui de casa de praia. Baú! Baú! A gente encontra muitos baús em casa de praia. O que é que a gente guarda nesses baús? São coisas que a gente usa, coisas que a gente não usa. E aí, Carol? Tem baú? Tem baú, mas a gente não guarda coisas úteis. Normalmente a gente encontra fotos, a gente encontra o que saiu da casa principal foi para lá. E são coisas que as pessoas não usam, que fica guardado. Assim, uma coisa legal é que na casa de praia, muitas vezes você tem cômodos, porque às vezes ela foi feita de alvenaria, né? Foi feita construída de alvenaria. E aí você pode usar, inclusive, espaço, por exemplo. Você faz uma cama de alvenaria, né, e coloca uma base e o colchão em cima. E aí, embaixo dessa base, você pode guardar coisas, né? Da mesma forma, você tem um banco, né, um espaço assim ao redor da mesa, que também é de alvenaria e que também tem um tampo e tal. E você pode usar isso para poder fazer de armazenamento. Só que aí você também tem que se preocupar com a questão do mofo, você tem que se preocupar com a questão, né, que a gente falou, né, dos insetos, enfim, da limpeza, principalmente, né, e de arejar, de vez em quando, abrir, né, aí você vai ter que tirar o colchão, você vai ter que tirar as tampas, né, mas é um espaço que a gente também pode aproveitar, né, e assim, como a Vanderlei falou, se livra do baú, né, usa o baú para poder fazer de apoio de banco, né, para a gente não poder acumular, né, vamos nos livrar, né, se nos tornar mais leves, e já começar isso esse freio, eu acho, antes de ir para casa de praia. Então, levar coisas úteis para casa de praia, né, coisas novas,
coisas que vão ser complementares ao que já tem lá, né, na casa de praia, na casa de campo, na granja, né? Mas não usar lá para poder guardar, né? A gente fez uma organização também uma vez, que foi aqui perto, em Macaíba. E, assim, tinha coisas, gente, muito antigas. A Fábio falou do baú, eu me lembrei. Tinha, sabe, aqueles monóculos, assim, pra gente olhar. Tinha 88 rotações nas fitinhas. Tinha fita cassete. Tinha roupa da tia, que já nem... A pessoa já tinha falecido. Tinha coisas dessa senhora lá. Tinha LP. Tinha VHS, sabe? Coisas antigas. Uma vitrola fantástica. Tinha máquina fotográfica daquelas antigas, binóculo. Tinha um monte de achados, que às vezes a gente vai organizar uma coisa que está muito tempo com as coisas guardadas, né, que está dentro do baú, né, e a gente acha essas coisas legais, mas a gente também acha de tudo, acha barata morta, a gente acha um monte de sujeira, a gente encontrou, sabe, liga de dinheiro? Liga. Aí tinha um saco de liga, só que tava só a borracha, assim, colado, tudo grudado, que já estava tudo acabado, um monte de caneta estourada, então tinha muita coisa que era lixo, porque já estava lá há muito tempo. Tinha alguns móveis com cupim, que é uma outra coisa que às vezes também dá, que a gente deixa, né, esquecido, sem uso por muito tempo, e aí o cupim vai lá e se aproveita disso e invade os móveis, invade às vezes os caibros do telhado, então também é uma outra coisa que tem que observar bastante, né? Legal. Carol, me lembrei, alguns anos atrás, morava uma suíça, né, na frente do nosso apartamento, e ela foi embora e vendeu algumas coisas. E aí nós compramos. E aí o que acontece? Nessa leva foram coisas boas e baratas, enfim. E aí eu comprei duas banquetas, né? Sabe aquelas banquetas que tem a tampa que você guarda as coisas dentro, né? Enfim, e aí eu comprei os dois. Nossa, mas para mim era uma dificuldade tão grande de administrar esse negócio, porque era igual um baú fundo. E aí eu fiquei pensando, cara, que coisa chata que eu comprei, porque ali, quando é profundo, é como se tivesse faltando alguma coisa e a tendência é você guardar e esquecer. E aí eu amei quando esse cara eu desapeguei, dei pro meu irmão. E hoje está com ele, porque eu não, tipo assim, eu não conseguia olhar para aquela banqueta, guardar coisas dentro. Então, faz uma referência ao baú. E o baú, porque você vai empilhando, porque ele é fundo, né? E aí, como a Vanderleia falou, eu desapeguei, eu tirei. Então, para mim, foi assim, aliviador quando realmente eu tirei essas banquetas, porque funcionava como um banquinho. Mas só em pensar em não deixar acumulado as coisas, então é isso que a gente tem que olhar na casa de praia. O que é que está profundo, né? O que é que está com muitas coisas para que você alivie. E aí eu vou dar um exemplo, porque eu acho que tem uma pergunta aqui da Cláudia. Alguns levam para casa e para tudo que não quer. Verdade, a gente falou. É terrível, né, Cláudia? Você que é nossa querida personal organizer aqui de Fortaleza, as pessoas, o que serve, o que não serve, o inútil, o obsoleto, o sem vida, o sem brilho e sem cor, vai para casa de praia. Isso é muito complicado, porque quando vai vender essa casa, às vezes eu tenho uma cliente que ela vendeu a casa de praia e disse que foi um sufoco para ela poder tirar as coisas que não prestavam, porque ficava com apego, mas ao mesmo tempo tinha que vender e tinha que tirar tudo. Então, é sempre a gente pesar os bônus e os ônus. Eu vou dar só aqui um exemplo bem legal. Meu irmão tem uma casa de lagoa, aqui na Lagoa do Banana, e aí ele fez uma coisa ele sempre foi muito organizado. Então ele fez tipo um loft bem artesanal e tudo ele deixava pendurado. As prateleiras, as canecas, a cozinha era interligada com o quarto, com a sala, né, que é bem rústico. Então, assim, uma forma que eu acho interessante se você tem casa de praia, né, veraneio e tal, as coisas mais à vista, né, como se fosse uma vitrine, fica mais funcional e fica mais fácil até de você saber o que está sujo, o que está limpo, para você não ter tanto trabalho e realmente você curtir essa casa de praia. Porque quanto mais armários, Fábia, eu não gosto de armários. Eu prefiro coisas mais à vista. Exatamente, menos é mais e para dar menos trabalho no dia a dia.
Então é isso, eu acho que a gente tem que conciliar sempre o que é bacana para a sua vida e não dá muito trabalho, porque trabalho baixo que a gente tem aí fora, que dá um trabalho danado. Não é isso, cara? Maristela, Muito minha querida amiga, nossa show aí de Teresina. Seja bem-vinda! bem-vindo por aqui, gente. Bem, eu acho que não tem mais dúvidas. A gente tinha no roteiro essas anotações que a gente fez, né? Assim, lembrando que também é legal você trazer elementos para essa casa de praia, para essa casa de campo, que digam mais sobre o espaço, que digam mais sobre o lugar, né? A gente falou aqui da Lagoa do Banana, a gente falou aqui da Lagoa do Bonfim, a gente falou aqui, né, da casa de praia de Búzios, né? Justamente porque não é um depósito, exatamente, Vanderlei, mostrar essa identidade, né, mostrar essa vista, dar destaque para o espaço, justamente para não ter poluição visual, exatamente, vocês captaram o que eu vou dizer, né, meninas? Olha aí, Anne, para que você curta o espaço, né, curta as visitas, curta o momento, né, e não fique se apegando a esses, né, itens que tem lá. Tentem também comprar coisas que sejam fáceis de limpar, né, pensando nisso, para poder aproveitar mais o tempo que você tem lá, né, que foi um pouquinho do que a Fábio falou. E eu acho que é isso, gente, não, é um bate-papo, né, como sempre, que a gente traz. Se vocês têm dificuldades, se vocês precisam de dicas de passo a passo, a gente tem disponível aí um curso, né, Organize Sua Casa, que é um curso online que a gente pensou para fazer a organização exatamente desses cômodos da casa, ou desses aspectos que a gente tem, né, de rotinas, né, tem um módulo lá só sobre isso, então continua online, eu vou botar aqui o link para vocês, né, enquanto a Fábio dá a despedida dela. E a gente fica também à disposição para o caso de vocês precisarem de alguma orientação personalizada, né? Uma consultoria minha, uma consultoria da Fábia, né? Para a gente poder ajudar aí nessa organização que vocês talvez tenham. Bacana. Ricardo, meu querido, seja bem-vindo. Como você, Carol, falou, nós estamos à disposição, nós temos cursos online, nós temos organização e harmonização, que sou eu, Carol e Érica Portugal, que é um curso maravilhoso. Nós temos o Organizando Sua Casa, que são módulos maravilhosos, bem práticos, para quem deseja desde do hall de entrada até a área de serviço, que é bem didático. E nós temos o curso profissionalizante de Personal Organizer, porque muitas pessoas têm muita vontade, né, de empreender essa atividade, essa nova profissão, para que realmente a gente consiga transformar vidas. E eu sempre coloco, primeiro transformando a nossa novas gerações, não é isso, Carol? Exatamente, Fábio. Já postei aqui para vocês o link, se é que ele deixa, porque eu acho que ele não deixa eu postar links aqui, viu, gente? Então, estou tentando Carol, aqui, acho que nós temos a conexão, né? Você podia falar da semana que vai acontecer? Sim, também tenho conexão e organização, uma semana que vai ter, na semana que vem, segunda, terça e quarta, a gente vai falar sobre o mercado da organização, né, como que funciona a técnica da organização, como que funciona o negócio da organização, né, são esses três temas que a gente vai falar para vocês, né, e esperamos que vocês fiquem sabendo mais desse outro lado, né, como que funciona o nosso atendimento, né, como é que foi a minha organização hoje, como é que funciona, né, aqui com a Cláudia e com a Lelê, que são também duas personal organizers, né, como é que funciona com elas, né, como é que funciona para as demais profissionais aí do mercado, fica o convite, então vocês já anotem aí, semana que vem tem essas três lives, né, por isso a gente não vai ter um tema normal, assim, de organização de casa, a gente vai estar aí com a top 3, fazendo essa semana do Conexão. Show de bola. É isso, né, Carol? Eu não consegui postar o link aqui, como eu prometi, já tentei, copiei, colei, mas não foi. Mas no link da minha bio do Carol Organize, no link da bio da Top 3 e no link da bio da Casa e Vida Sustentável, nos três, que eu administrei, verifiquei agorinha, tem lá os links dos três cursos. Organize Sua Casa, Transforme Sua Casa em Lar e também o curso de Personal Organizer.
Show de bola. Então, gratidão, Carol, por mais essa live. Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. E semana que vem temos mais aí conexão para que a gente possa realmente ficar cada vez mais feliz. Um beijo no coração. Gratidão. Tchau, tchau. Peraí, que eu tô tirando a foto. Ah, Pronto, foi. beijão. Tchau, Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.